Bom, para a gente encerrar essa aula de parametrização, obviamente a gente poderia falar de uma infinidade de curvas, né? Vamos falar das principais e vão surgindo outras aí quando estivermos falando de integral de linha, né? Mas uma muito útil é a parametrização de reta. Para a gente descobrir a equação de uma reta, tem várias situações. Por exemplo, lá no cálculo 1 a gente precisava saber, por exemplo, um ponto por onde a reta passa, o coeficiente angular dessa reta. Uma outra opção é se você tem 2 pontos por onde essa reta passa. E uma outra opção, do ponto de vista vetorial, que é o que a gente está falando, né? Equação paramétrica, como se fosse uma função vetorial, você precisa de um ponto por onde a reta passa e um vetor diretor, ou seja, um vetor que te dá a direção da reta. Nesse caso, é importante também falar que o sentido vai ser levado em consideração. Se o vetor tem direção e sentido apontado para lá, a gente vai percorrer essa curva nesse sentido. Então, a nossa parametrização, o que vai ser? Se eu pegar esse vetor e multiplicar por um parâmetro t, é como se a gente estivesse gerando uma reta que passa pela origem. Repare que aqui eu não coloquei os eixos cartesianos, não necessariamente essa reta passa pela origem. Uma outra observação é que eu também não disse se o A e o ponto A e o vetor V, se eles estão no R2 ou no R3. Então isso aqui vai valer, inclusive se eu quisesse parametrizar um caminho, uma trajetória no Rn, certo? Você quando soma o ponto A, você está transladando a reta da origem para cima do ponto A. Então, o que eu tenho aqui? Isso é uma reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor V. E o t vai pertencer a um certo intervalo, né? Se você define que o t varia de um valor até outro, você está parametrizando um segmento dessa reta, né? Ok? Bom, uma outra opção, se eu não tivesse esse vetor V, por exemplo, se eu tivesse um ponto B, né? Repare que esse vetor V aqui, a gente não está falando sobre a intensidade dele, basta que seja um vetor com direção, né? Ou seja, um vetor paralelo à reta. Então, uma opção, se eu conheço 2 pontos por a reta passa e não conheço o vetor, eu vou e crio esse vetor baseado nesses 2 pontos. Por exemplo, se eu quero percorrer de A para B, eu posso definir o vetor AB, que a gente calcula como sendo ponto final menos ponto inicial. Se eu quisesse percorrer de B para A, bastaria trocar aqui pelo vetor BA, tá? Uma coisa interessante, se eu quiser parametrizar só esse pedacinho, né? Vamos atualizar aqui, ó, a nossa R de t como sendo A mais t que multiplica o vetor AB. Então, eu estou pegando como sendo uma reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor AB. Você poderia usar o ponto B aqui também, não teria problema nenhum, tá? Ou seja, uma outra maneira da gente escrever isso aqui seria A mais T que multiplica B menos A. Se eu distribuir aqui e colocar o ponto A em evidência, a gente também poderia colocar o R de T como sendo... Então aqui vamos escrever que vai ficar A mais TB menos A vezes T, né? Se eu colocar o nosso Azinho em evidência, então aqui vai ficar 1 menos T, multiplicado por A, mais T vezes B. É uma outra opção também, né? Suponha que eu queira parametrizar somente esse trechinho aqui, que vai de A até B, né? Percorrendo nesse sentido. Vamos chamar aqui de curva C, né? Curva no sentido de caminho. O caminho de A para B. Basta fazer o t variando. Repara que se eu fizer o t igual a 0, né? Isso aqui vai zerar esse pedacinho aqui, né? Esse cara aqui vai ser o R de 0, tá certo? E isso equivale aqui também. Vai zerar aqui, que vai ficar 1 menos 0, vai dar 1 vezes A, vai dar o ponto A. E se eu quiser parar em cima do ponto B, basta fazer o t igual a 1, porque vai zerar esse pedaço aqui. Repara, 1 menos 1 vai dar 0, multiplicado por A, aqui vai ficar 1 vezes B, vai dar o nosso ponto B como sendo R de 1, tá certo? Então, quando você faz o t variar de 0 a 1, usando esse formato aqui de parametrização, de cima ou esse de baixo, você está parametrizando
o segmento que começa no ponto A e termina no ponto B. É semelhante à circunferência. Quando você quer dar uma volta completa, usando aquele modelo que a gente analisou, basta fazer o t variando de 0 a 2π. Se a gente usar esse modelo aqui, a gente sabe que basta fazer o t variar de 0 a 1. Não é a única parametrização. Você poderia ter infinitas parametrizações para o mesmo segmento de reta, né? Na verdade, uma curva ela tem infinitas parametrizações, tá? Mas só que alguns modelos estão relativamente prontos, você pode usar um formato como esse aqui, facilita muito. Por exemplo, se eu quisesse sair do ponto B para o ponto A, bastaria trocar o A aqui por B, como sendo B o ponto inicial, e trocar o vetor AB pelo vetor BA, né? Então aqui a gente teria B e aqui eu teria A, mas o T ainda iria continuar de 0 até 1, porque aí esse cara aqui, o Bzão, seria R de 0 e o Azão seria R de 1. Bom, com isso a gente encerra essa aula sobre parametrização de curvas. A gente ainda vai falar de vetor tangente, porque por ser uma função, a gente pode trabalhar os conceitos que a gente aprendeu no cálculo 1, no cálculo 2, como por exemplo, o R de t como sendo uma função, eu posso derivar e posso integrar. E a gente vai ver qual é a interpretação que a gente tem de cada um desses conceitos. O que seria a derivada, uma R' de t, e depois a gente vai falar da integral de linha, propriamente dita.